Bom dia, turma. Bom dia, primeiro ano. Turma, hoje a gente vai entrar no nosso próximo gênero textual. Ainda continuamos dentro do contexto da narrativa, porém, a gente vai entrar num tipo específico de narrativa, num gênero específico dentro da narração, que é o conto. Então, o conto é um tipo específico de narrativa que tem as suas características próprias. A partir dessa imagem aqui que vocês estão vendo, eu acredito que vocês estão reconhecendo alguns contos muito famosos e antigos. Aqui, essa figura aqui dessa princesa, ela remete à Bela Adormecida. Não sei se vocês pensaram em outra princesa. Essa figura aqui remete a Chapeuzinho Vermelho, ao conto da Chapeuzinho. Aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração que remete ao conto da Branca de Neve. Então, nós vamos hoje aprender mais sobre o gênero conto. O conto é um tipo de narrativa, ele possui todos os elementos da narrativa: espaço, tempo, personagens e narrador. Então, o conto, ele é um gênero textual que, por ser um tipo de narrativa, ele tem todos os elementos que constituem uma narrativa, que são essenciais para que exista a narrativa, que é o espaço, o tempo, personagens e o narrador, como nós já aprendemos. Que para existir uma narrativa, a história ela precisa ser situada em um espaço, em um tempo que vai ser determinado pela forma como os verbos, as formas verbais são conjugadas. Ela precisa de personagens que dão vida aos acontecimentos da história e da figura de um narrador, que é quem conta a história. Então, o conto ele tem todos esses elementos. Mas como ele é um tipo específico, como ele é um gênero narrativo específico, ele tem as suas características próprias. Então, quais são as características do gênero conto? O conto é uma narrativa curta. Inclusive, gente, aquelas narrativas que vocês leram para fazer o trabalho, projeto dos profissionais de saúde, as narrativas que vocês escreveram, que nós vamos enviar para os profissionais de saúde, todas aquelas narrativas que eu enviei para vocês, quase todas são contos, porque são narrativas mais curtas para tornar o nosso trabalho mais eficiente. Então, o conto ele é uma narrativa mais curta. Ele tem poucos personagens. Por que o conto ele tem poucos personagens? Como ele é curto, a história ela não pode compor vários personagens, porque não há espaço para descrever vários personagens, para poder desenrolar ações de vários personagens. Então, geralmente, o conto ele tem 2 ou 3 personagens. Por exemplo, os contos que vocês leram, a crônica narrativa da Clarice, que é uma narrativa curta, ela, o taxista, mas basicamente, principalmente ela e a outra passageira do táxi. Os contos da Lígia Fagundes Telles, a menina, por exemplo, o Venha Ver o Pôr do Sol, o casal de ex-namorados apenas, o Natal na Barca, as 2 mulheres, os outros ali são figurantes na barca. Então, o conto ele tem como característica ter a presença de poucos personagens. Além disso, o tempo
e o espaço, eles são reduzidos. Então, como o conto ele é uma narrativa com uma estrutura mais curta, o tempo e o espaço eles são abreviados. Como assim? O tempo ele é mais breve, porque a narrativa é mais curta, e o espaço é reduzido no sentido de que ele não é tão descrito, tão amplo. Por exemplo, no caso do Natal na Barca, é uma história curta que se passa ali numa barca na véspera de Natal. Então, como o conto ele narra ali um evento que é rápido, um evento que é breve, ele narra uma história que é curta, geralmente o espaço ele também é curto, ele também é reduzido. O espaço em que essa história acontece, como por exemplo o Natal na Barca, é só o espaço da barca. Venha ver o pôr do sol, o espaço do cemitério. Além disso, o conto também encaminha-se rapidamente para o final. Como a história é curta, nós temos aí uma história que vai sendo contada, mas ela é contada de forma que rapidamente as ações se encaminhem para o desfecho, para o final. E também só é descrito, só é apresentado, só é narrado na história os elementos que são realmente importantes para a construção de sentido que se quer transmitir com a história. A narração apenas de elementos importantes para o foco da história. Então, por exemplo, no Natal na Barca, que é um conto da Lígia Fagundes Telles que vocês leram, não era importante naquele conto apresentar, por exemplo, características do personagem figurante que estava ali, que era o velho bêbado. Para o objetivo da história, para o foco da história, que é o diálogo entre aquela mulher com o bebê e a protagonista, não era necessário dar detalhes sobre o velho bêbado, dar detalhes físicos, por exemplo, sobre a barca, como que a barca era. Não era necessário para a história dar detalhes, por exemplo, dos pais da protagonista, descrever se a protagonista ainda tinha pais vivos, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é que em toda narrativa, em todo conto, nós vamos ter ali um leque, um universo muito grande de informações que a gente poderia até explorar. Mas, como a gente está falando aqui de um gênero que é uma narrativa curta, nós só vamos explorar as informações, os dados, as ações que são importantes para o encaminhar da história. Aqui, gente, tem uma imagem também, eu achei essa ilustração bem bonita e ela remete ao que conto? Ao conto dos 3 porquinhos. A gente tem aqui o porquinho e o lobo está chegando para poder destruir a casa. É um outro conto também. E, gente, eu espero que vocês estejam gostando de aprender mais sobre esses gêneros narrativos, porque quando a gente aprende mais sobre a estrutura, sobre as características das narrativas, a gente cria um outro olhar para a leitura. Então, quando vocês forem ler a partir de agora romances, contos, mini contos, quando vocês forem ler, vocês vão ter um outro olhar para a leitura, vocês vão ter uma análise mais crítica, vocês vão conseguir perceber, eu estou lendo aqui uma narrativa do gênero conto, que tem uma estrutura, que tem características, é uma narrativa curta, eu consigo identificar que tem poucos personagens,
porque se trata de uma narrativa mais curta. Ah, eu esqueci aqui de falar. Tem apenas um conflito ou um momento de clímax. Por quê? Se o conflito e o momento de clímax é um momento de maior tensão da história, o conto, se ele fosse uma narrativa maior, se fosse um gênero de narrativo mais longo, por exemplo, romance, que permite que uma narrativa tenha ali vários capítulos, então eu poderia ter vários momentos de tensão que iriam se solucionar e depois se desenrolarem. Mas no caso do conto, ele só tem um clímax, porque não há espaço para ter mais de um momento de tensão e dar uma solução para isso. Então, o conto ele tem a seguinte estrutura, vamos lá. Qual que é a estrutura do conto? Ele primeiro começa com uma introdução, que é a situação inicial da história, apresentação dos personagens e do espaço. Depois a introdução, que é essa situação inicial, a situação de normalidade, de estabilidade que é apresentada, os personagens, onde eles estão situados, o tempo. Vem o desenvolvimento, que é o desenvolvimento, ele dá ali surgimento ao momento da complicação ou do conflito, que é o momento em que essa normalidade do início, ela começa a se desestabilizar. Algo foge do controle, algo sai do comum, sai do normal, até que essa complicação, ela se encaminha para um momento de maior tensão da história, em que geralmente se apresenta um problema. E depois que é apresentado esse único momento de maior tensão do conto, vem aí o desfecho, que é a solução desse conflito, que não necessariamente significa que tudo vai ficar bem, que trata-se de um final feliz, de um final de alegria, não necessariamente. A solução do conflito é um retorno a uma situação de estabilidade, mas não necessariamente vai ser um final super alegre. Pode ser um final em que até mesmo aconteça algo triste, mas que seja ali um momento de retorno à estabilidade. Por exemplo, tem vários filmes assim, né? Eu já assisti alguns filmes em que a situação inicial apresenta uma família formada ali pela mãe, pai, filhos, e aí, de repente, um membro da família, um filho, fica doente, pega uma doença ou contrai uma doença grave, e a gente fica naquela tensão de ver se o filho vai melhorar ou não, se ele vai ser curado ou não. E até que chega um momento de clímax de maior tensão, em que a situação dessa doença se agrava muito. E a família fica toda desesperada. Aí, de repente, na hora do desfecho, no fim da história, aquela pessoa doente morre. Só que quando ela morre, a família volta ali a uma estabilidade, porque não há mais aquela pessoa doente. Eles estão tristes, sim, mas eles estão também prontos para buscarem serem consolados, prontos para encararem essa tristeza, esse luto e seguir em frente, né? Então, a solução do clímax foi o retorno à estabilidade, não havia mais o problema da doença, mas não foi um final feliz. Foi um final que é um final triste, mas, mesmo sendo triste, trata-se de uma estabilidade. Então, gente, eu tô falando aqui estruturalmente falando, claro, tá bom? Então, não necessariamente o desfecho significa final feliz.
E é claro que muitos autores de narrativas, de romances, de contos, eles têm uma habilidade muito grande de, inclusive, quando se trata de finais mais tristes, de fazer com que esse final triste ele deixe margem também para uma esperança, para um renovo, para uma mensagem de esperança. Então eu já vi, por exemplo, assistia vários filmes em que o final não é o final mais feliz, mas que sempre deixam ali uma mensagem de esperança. Para a curiosidade de vocês, eu vou aqui falar um pouquinho sobre o panorama histórico da origem do conto. O conto ele não é um gênero literário muito antigo, ele é um pouco recente na história da humanidade, em comparação com outros gêneros. Por exemplo, a cantiga, ela existe desde a Idade Média. A gente tem aí, por exemplo, as epopeias, as narrativas escritas em verso, que existem desde a antiguidade, como, por exemplo, Odisseia e Ilíada. Então, a gente tem gêneros literários que são muito antigos. Agora, o conto ele já é muito recente. Ele surge aí em meados do século XVII. No século XVII, alguns autores já começaram a publicar contos, que são essas narrativas mais curtas. Mas o conto ele só ganha mesmo mais conhecimento, a sua produção ela só ganha uma guinada maior no século XIX. Mas lá no século XVII, esse famoso contista aqui, o Charles Perrault, ele começa a escrever contos que até hoje são muito famosos, como, por exemplo, A Gata Borralheira, que dá origem a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, entre outros. E aí, no século XIX, inclusive, o conto, ele acompanha, essa guinada na produção do conto acompanha a produção do romance no século XIX. A gente teve no século XVIII e no século XIX a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela, entre outros eventos históricos, ela provocou ali o surgimento da classe burguesa, juntamente com o surgimento da classe operária na Europa, e aí com isso também surgiram, veio também o êxodo rural, as pessoas que moravam no campo começaram a se mudar para a cidade para poder trabalhar. Então, na passagem do século XVIII para o século XIX, aconteceram muitas transformações sociais, foram surgindo os trens, né, os veículos de transporte, as máquinas. Então, a configuração da cidade ela começou a mudar muito. Tem até um ensaio que eu gosto muito, um ensaio do autor que se chama Walter Benjamin. Ele é um filósofo alemão e ele escreveu um dos ensaios dele se chama O Narrador. E nesse ensaio, O Narrador, ele conta como que a figura do narrador ela muda ao longo da história. E aí ele explica que no século, e ele é um grande pensador que pensa esse período da modernidade do século XIX, como que a cidade ela muda. Até na antiguidade, por exemplo, na Grécia Antiga, a polis, a cidade, ela era todas as atividades aconteciam em torno da ágora, em torno da praça pública. Então ali na praça os narradores eles contavam as histórias, os filósofos dialogavam filosofia, os mestres ensinavam, os sofistas ensinavam, então tudo acontecia ali em praça pública.
Aí foi se perpetuando essa figura do narrador, do trovador, que toca na rua, que lê poemas na rua. Só que a partir do século XIX há uma transformação muito grande e as ruas deixam de ser lugar de parada, de contar histórias, para ser um lugar só de passagem, lugar das multidões passarem apressadas. E aí os autores, essa figura do narrador passa a virar um autor que dentro lá do seu apartamento, recluso, com seu papel e a sua pena na mão, passa a escrever as narrativas em forma de romances e contos que passam a ser publicados. Então, nesse período, o que faz também com que haja uma guinada na produção do conto é que, como a gente está vivendo em um período de modernidade, revolução industrial, as pessoas já estão ali com um modo de vida, um estilo de vida mais acelerado, não cabe mais a leitura daquelas epopeias, daquelas narrativas imensas. Então, passam a produzir gêneros textuais e literários cada vez mais curtos. Por exemplo, hoje está muito na moda o mini-conto. Inclusive, no ano passado, a UERJ cobrou um livro de contos da escritora brasileira Marina Colasanti, um livro de mini-contos dela. E os mini-contos eu posso até mostrar para vocês na próxima aula. É muito interessante o mini-conto, é muito inteligente, porque você tem, para escrever um mini-conto, com poucas palavras, você tem que cumprir as exigências da estrutura da narrativa, tem que ter todos os elementos da narrativa, e a história tem que ter início, meio e fim, fazer sentido, mas isso em pouquíssimas palavras. Então, gente, no século XIX, a produção do gênero passou a ter uma guinada. Em 1805, no século XIX, na Inglaterra, Hans Christian Andersen, que é o famoso escritor de contos, publicava mais de 150 contos, como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo. Na Alemanha, os irmãos Grimm, muito famosos também, escreveram A Bela Adormecida. Aqui escreveram, A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, esses contos de fada que nós conhecemos a partir da Disney, na verdade, eles só reproduziram, mas eles existem há muitos e muitos anos. No Brasil, os contos ganharam destaque nas obras de autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Inácio de Loyola Brandão, Luiz Vilela, Moacir Sclayer, Murilo Rubião, Fernando Sabino, Lígia Fagundes Telles, entre outros. Gente, para a gente terminar aqui, vocês, espero, tenham visto o vídeo que abriu a nossa aula, o vídeo da contação de histórias, do conto da Marina Colasanti, Uma Ideia Toda Azul. Um conto muito lindo, né, gente? É um conto que ele é uma narrativa muito criativa da Marina Colasanti, porque ela coloca como personagem um substantivo abstrato, que é a ideia. E ela dá forma à ideia, ela personifica a ideia dorme, a ideia descansa, a ideia é azul, a ideia é menina, a ideia é linda. Então eu achei genial, porque ao mesmo tempo em que ela brinca com essa estrutura do conto de fadas, esses elementos do conto de fadas, o rei, o reino, o palácio. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa estrutura bem conhecida do conto de fada, ela traz esse personagem metafórico. E aí a gente lê de uma maneira mais materializada no texto, que é
entender que o rei, ele é o rei mesmo, que mora num castelo, e a gente imagina o castelo, a gente imagina o rei, a gente imagina a ideia, né? Depois eu vou até perguntar para vocês como que vocês imaginaram essa ideia. Vocês imaginaram numa forma humana? Vocês imaginaram numa forma de coisa? Como vocês imaginaram essa ideia? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma leitura de metáfora, uma leitura de ensinamento. A gente extrai também um ensinamento, né? De ensinamentos do tipo, a gente não pode deixar, de repente, para amanhã, coisas que a gente tem que fazer hoje. Ensinamentos do tipo, às vezes a gente tem boas ideias ou a gente tem o desejo de realizar algo na nossa vida, mas nós vamos deixando para depois, ou por medo, ou por vergonha, ou por achar que não temos credibilidade. E quando a gente vê, o tempo passou e não dá mais, não cabe mais realizar aquilo que a gente tinha que ter realizado antes, né? Então, muito lindo esse conto. E aí a atividade vamos identificar aqui a parte estrutural da narrativa. A partir da leitura do conto Uma Ideia Toda Azul, descreva o trecho que representa a situação inicial. A situação inicial, que é o momento ali da introdução, que apresenta o personagem, que apresenta o espaço, que é o momento de estabilidade, que é o momento de normalidade, vai desde um dia o rei teve uma ideia até ele prender a chave grossa na corrente e deixar a ideia no quarto. Antes disso, há um momento que quase se torna uma complicação, que é quando ele acha que perdeu a ideia. Naquele momento ali que ele acorda no jardim, ele pensa, nossa, será que eu perdi minha ideia? A gente até tem uma tensãozinha que ameaça surgir, mas logo fica tudo bem, porque na verdade ele não perdeu a ideia. Então ainda está no momento de estabilidade. A autora, ela ainda continua descrevendo tudo com muita tranquilidade. E a complicação só começa a surgir quando ele realmente, depois de anos em que a ideia está lá trancada e ele se vê livre para poder buscá-la, e aí ele se depara com ela, mas ele percebe que o tempo já passou e que não é mais adequado que ele saia pelo jardim brincando com a ideia como se ele fosse jovem. Ele não pode mais, ele já está velho, ele não pode pegar a ideia e ir para o jardim e ficar brincando, rolando com ela. Ele agora já está velho. Então esse momento já é um momento que começa ali muito rápido uma complicação e um clímax, que é o momento em que ele começa a chorar. E o desfecho é o período que vem depois, que ele abaixa o cortinado, guarda a ideia ali para sempre. Então percebam que esse é um exemplo de história que não termina lá de uma forma com um final super feliz, mas deixa um ensinamento, deixa uma moral, passa uma mensagem. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Estou à disposição para possíveis dúvidas. Um beijo e até a próxima!